This call is now being recorded. Então, por favor, quem estiver na sala se manifeste, dê um alô para mim aí, ficar gravado. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, tarde. professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, então, pessoal, hoje nós vamos começar realmente a matéria do curso. Nós tínhamos feito uma revisão de física e de matemática, e agora nós vamos aprender a colocar os corpos nas devidas coordenadas geométricas, como coordenada retangular se for um bloco, um paralelepípedo, coordenada cilíndrica se for um tubo, e coordenada esférica se for uma esfera ou algo parecido. Então, nós vamos começar com a mecânica do ponto material. O que é a mecânica do ponto material? O nosso sólido, por enquanto, ele é rígido. Então, o que vai valer é como se ele fosse um ponto, e esse ponto é o centro de massa. Depois, a gente vai colocar as deformações, então, tudo vai se deslocar em relação a esse centro de massa. E aí nós vamos estudar o equilíbrio de forças, tá? Da rotação e da translação. Então, tudo que nós fizemos para partículas, sistema de partículas e o sólido em geral, que não tinha forma definida, agora nós temos uma forma definida. Nós vamos escolher as coordenadas que a gente gostaria que o sólido tivesse, ou o problema que a gente estiver analisando, certo? Da mesma forma, nós vamos representar as forças e os torques e calcular as resultantes, né, as condições de equilíbrio de translação e de rotação. Sendo que agora nós vamos ter que colocar um sistema de coordenadas bem definido, ok? E vamos lá. Como eu falei, coordenadas retangulares, cilíndricas ou esféricas, tá? Considerar sempre o equilíbrio de rotação ou de translação. Então, o sistema de coordenadas que a gente já conhece, né, que são as quantidades que a gente coloca no sistema de coordenadas, que é posição, velocidade, aceleração, né? O retangular começa dessa forma, né? Lembrando sempre que a origem é a interseção simultânea de todos os três vetores. Todos os três vetores têm que se chama origem a interseção. Bom, e a outra coisa que a gente tem é o seguinte, tudo que a gente fizer em relação ao sistema de coordenadas, né, não pode fazer sem o sistema de coordenadas, porque ele vai definir a forma do seu corpo. Então, pode ser coordenadas retilíneas ou curvilíneas, tá bom? Então, retilíneas seriam retangulares, curvilínea o cilíndrico ou esférico. Então, agora, aquelas coordenadas x1, x2, x3, como eu falei no começo, quando eu estiver numerando, quer dizer qualquer uma dessas, quer dizer o x, y, z, que é o retangular, o ρ, θ, z, que é o cilíndrico, o r, θ, φ, que é o esférico, tá bom? Então, esse aqui é o genérico, e que vai se distribuir para cada um deles. Então, começando com as retangulares, eu preciso colocar o vetor R, que é o vetor posição. Com esse vetor R, eu multiplicando pela massa, eu vou ter um momento de repouso. Se eu derivar esse vetor R, eu vou ter um vetor V, e multiplicando pela massa, eu vou ter um momento linear. Então, para poder derivar, eu primeiro faço dr, porque depois eu divido todo mundo por dt e já fica a velocidade. Então, como que é o dr desse vetor aqui? É dx, dy, dz. Então, esse não é problemático, não tem problema, tá tudo certo, é só colocar dx na frente de todo mundo. Mas nos outros sistemas vai ter uma derivação realmente para ser feita, tá? Aí eu faço, por exemplo, o que seria o dr dx, né? O dr dx, se a gente for colocar, ele é 1. Por quê? Porque aqui, ó, o coeficiente de cada um desses daqui, ó, certo? É um dr dx, aqui seria um dr dy, dr dz. Por quê? Porque todo mundo tem que somar e dar o valor dr. Então, você fazendo a relação de cada um deles, derivando, né? O r em relação a x vai dar 1, o r em relação a y vai dar 1, o r em relação a z vai dar 1. Então, tudo bem. Esse é o vetor r e dr, tá? E está representado o sistema retangular da forma como a gente quer. Agora vamos para o cilíndrico, né? Então eu faço primeiro os 3, dr, depois os 3, e assim eu vou fazendo. Então, uma forma de representar o cilíndrico é com ρ cosseno θ, que é esse ρ aqui, que é esse plano XY aqui que está na base aqui, tá?
Então, é seno e cosseno, né? Seno e cosseno. Então, x é rho cosseno θ, y é rho seno θ, e o z é o mesmo. Mas aí, o que eu posso fazer? Né? Colocar o R, porque vai ter dois sistemas de coordenadas. Um que é esse que está no centro do cilindro e um outro que está aqui, ó. Por exemplo, eu considero o z aqui, né? O θ aqui, certo? E o ρ aqui. Só que esse sistema, ele gira se você estiver considerando um ponto na superfície do cilindro, ok? Então, é bom lembrar disso, que está dois sistemas de coordenada. Nesse sistema de coordenada que ele gira, que é chamado de curvilíneo, é o próprio sistema cilíndrico, porque o outro é um retangular que você está representando o cilíndrico nele. Então, por isso que tem essas componentes aqui. Tá? Então, nós queremos um cilíndrico, coordenada cilíndrica puro, que é essa daqui. Então, ele vai ter ρ na direção rhozinho, que é essa direção para cá, rhozinho, né? Rho θ, que é um arco, né? Aqui vai ter um arco, que a gente chama de ds, né? Ele está na direção de θ, que é a abertura para lá, ó. Então, tem um tetinho aqui, um teste chapeuzinho, e o z, né? Aqui é só uma ponta, né? E o z para cima, né? O z está para cima, na direção de zzinho aqui, o z chapeuzinho. Então, o dr disso aqui é o dρ, é ρ de θ, porque o ρ fica constante, quem vai variar é o θ, ρ de θ, e o dz. Aí, se eu fizer aqui dr dρ, vai dar 1. dr de θ vai dar ρ. E dr dz vai dar 1. Então, a relação entre eles é essa daqui. Tá? Não confundir o ρ do cilindro com o ρ da densidade. Tá? Eu tive que usar esses mesmos ρs, mas não deu para usar outro. Tá? Outra letra, que é costume já usar essa letra. Bom, agora vamos para esférico. Então, o esférico também tem esse problema. Você pega uma coordenada esférica, você rebate ela numa coordenada retangular. Então, fica r cosseno θ. Aliás, ρ cosseno θ, né? Ρ seno θ. Mas o ρ aqui vai ser r seno, né? Porque é o seguinte, você tem um r aqui, tem um sistema de coordenadas aqui. Quando ele bater para baixo aqui, ó, ele é ρ, certo? Mas esse aqui é r. E esse aqui é... Deixa eu ver, eu coloquei φ. Isso. Então, eu coloquei φ. Então, aqui, ó, é o Z, né? O X e o Y. Então, esse daqui vai ser o ρ, né? Para ficar igual ao do cilindro, né? Só que aqui eu tenho um ângulo aqui e tenho um ângulo aqui, θ. Certo? Então, é por isso que aparece um ρ, que é esse R aqui, seno desse θ, que é esse pedaço aqui. É por isso que aparece aqui ρ, tá? Ρ cosseno θ, ρ seno θ e R cosseno φ. R cosseno φ vai dar o Z, né? Que é R cosseno esse φ aqui, vai dar o Z aqui. Bom, aí quem quer ρ é R seno θ, que dá para cá. Aí depois você rebate para lá, né? Então fica R seno φ, aliás, R seno φ cosseno θ para lá e R seno φ seno θ para cá. Tá? Então é assim que você representa o esférico no retangular. Só que também, como eu falei para vocês, existe a coordenada a esférica pura mesmo, né? É você andar na direção R, você andar na direção θ e você andar na direção φ. Se você fizer essas três direções, R, θ, né, θ e φ, você estabelece uma esfera. Tá? Com o raio R, né? Você acaba estabelecendo uma esfera. Certo? Então, por isso que aparece desse jeito. Então, é aqui novamente a derivada, ó. R na direção R. Quem que é o ρ? É ρ seno θ. R seno θ. Então, R seno φ, desculpa, estou sempre falando seno θ, seno φ. R φ, tá?
E aqui, eu acho que aqui é RFI, né? Deixa eu só lembrar aqui que eu já corrigi isso lá, mas aqui parece que não foi corrigido. Esférica. Aqui aparece um Φ também. Tá? RFI, Φ, chapeuzinho. Tá bom? Aqui aparece RFI, Φ, chapeuzinho. Tá faltando Φ. Depois eu corrijo lá de novo. Bom, aí, então vai ficar R na direção R, R sendo Φ θ, na direção θ, e RΦ na direção Φ. Então, o DR vai ser DR mesmo, né? Aqui é como se fosse um DS, né? Então, DS, DK, e aqui é um DK. Mas sendo que o DS é ρ d θ, e ρ é R seno θ, seno Φ d θ. Então, aqui vai ficar R seno Φ d θ, e o DK é R d Φ. É o que está aqui. Certo? Então, aqui, veja, a derivada derivou aqui e foi derivar só o θ. Por quê? Porque quando eu estou derivando uma variável, as outras ficam constantes. E a outra foi derivar só o Φ. Tá bom? Deixa eu só acrescentar aqui, porque esse pedaço e esse pedaço aqui precisa ser considerado aqui no texto, para eu lembrar que eu tenho que corrigir isso aqui. Bom, então agora eu tenho o R, que eu preciso, para fazer o momento estático, né, que é o MR, e o DR para fazer o DT, né, DT-DV, para fazer o momento linear. Tá? É o que eu estou fazendo para cada um deles. E aqui está a esfera, a coordenada esférica. Então, agora que a gente sabe colocar as posições de um vetor R qualquer em qualquer um deles, né, vamos fazer uma transformação de coordenadas para a gente entender melhor quando a gente tiver que mudar de uma coordenada para outra. Tá? Tudo isso, gente, é só uma preparação, tá? E eu começar a dar exemplos na hora que eu fizer todas essas transformações aqui, deixar tudo pronto, e já começo a explicar onde que isso vai entrar, tá bom? Então, transformação de coordenadas. Então, nós vamos partir de uma coordenada, nós podemos passar da retangular para a cilíndrica, da cilíndrica para a esférica, da esférica para a retangular, e assim por diante. Então, nós queremos começar com um sistema, certo? E terminar em outro sistema, tá? Qualquer um deles. Então, nós vamos imaginar que tem dois sistemas de coordenada, um nessa posição e outro nessa outra posição, com ângulo θ aqui, que girou entre eles. Por exemplo, uma rotação, né? Basicamente, ok? Então, vamos fazer essa situação pensando no que a gente pode transformar de um sistema coordenada retangular para o cilíndrico e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. Vou deixar a página dobrada aqui para eu não esquecer de fazer mais essa correção que eu acabei de ver agora. Bom, vamos lá. Esse primeiro sistema de coordenadas aqui, esse vetor V, ele tem componente V1 e V2. Então, ele é V1 de E1 e V2 de E2. Tá? Ok? Então, sem problemas. Agora, no outro sistema de coordenadas, o próprio V, ele é V', V1' de E1', né, olhando inclinado aqui, e V2' de E2'. Mas o vetor V é o mesmo. É o mesmo. Então, eu posso igualar esses dois vetores, mas, por enquanto, não vamos igualar, vamos igualar um pouquinho mais tarde. Então, se você quiser escrever de uma forma sintética, né, é VI aí, ou V é VJ e J'. Tá? Aqui ficou faltando um linha aqui, ó. Tá? Ficou faltando um linha bem aqui. Bom, agora vamos ver como fica os vetores da própria base. Então, vamos pegar o vetor da própria base. Opa, aqui descer um pouquinho. Vamos pegar o vetor E1,
linha, e decompor assim, ó. Esse vetor é 1, decompor aqui. E o vetor é 2, linha, decompor aqui. Tá? Então, agora eu estou interessado no vetor da base. Certo? Que tem componentes aqui e aqui. Então, eu vou chamar essas componentes aqui de x11, x12. Então, x11 está aqui, né? Tá? Aqui é x12. Essa aqui é x21. E essa aqui é x22. Tá ruim aqui para escrever, mas... Certo? Então, eu estou interessado com o próprio vetor da base. Ok? Aqui. Esse próprio vetor aqui da base. Com essas componentes aqui. Então, olha lá, como é que vai ficar? Ó. Então, para eu escrever 1 linha, eu preciso da componente x11 na direção E1, mais a x12 na direção E2. Para E2 linha, eu preciso da componente x21 na direção E1, mais x22 na direção E2, certo? Então, o que que acontece? Eu pego e monto uma matriz, né? Opa, saí daqui. Eu monto uma matriz, ó. Esses daqui vai ficar na coluna, esses daqui vai ficar na coluna junto com esse, né? E o resto vai ficar numa matriz, que é o que está aqui embaixo. Ok? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Escrevo numa forma de uma matriz. Aí eu vou chamar essa matriz de A. A. E eu vou observar a posição desses índices para eu prestar atenção. Então, veja. Para eu sair de uma base E para uma base E', eu uso a matriz A. Se eu quiser escrever de forma de coordenadas, né? É x e j, e i, linha. Tá? Então, agora, se eu quiser fazer o contrário, né? Aqui, eu saí de E para E', né? Agora eu quero sair de E' para E. Então, eu vou chamar de x11 linha, x12 linha, x21 linha, x22 linha. E eu monto também uma matriz. Tá? E eu quero saber o seguinte, se eu estou indo de uma base E para E', né, é a matriz A. E se eu estiver voltando do E' para E, tem que ser A-1. Então, essa é a matriz A-1, que é a matriz inversa daquela. Então, aquela lá, né, essa aqui é a inversa daquela lá. Por quê? Porque eu estou voltando. Então, é E', né, x e j' vezes x e j' dá o E. Tá? Então, essa é a ida, essa é a volta. Né? A ida está aqui, a volta está aqui. Agora, vamos igualar os vetores. Como eu falei, como os vetores são o mesmo, eu vou igualar. Só que é o seguinte, no lugar desse E1 aqui, ó, eu vou botar isso aqui, ó. Por quê? Porque eu já sei como escrever o E1 na outra base. No lugar do E2, eu vou escrever esse aqui, que eu já sei como escrever E2 na outra base. Por quê? Porque esse aqui está com E1, E2, E1 linha, E2 linha, agora vai ficar todo mundo com E1, E2, E1, E2, E1, E2. Aí eu junto os termos de E1, né? Esse termo de E1 com esse termo de E1 aqui, ó. Junto ele para cá. Esse termo de E2 com esse termo de E2, junto ele para cá. Certo? Bom, aí o que sobrou? Deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar o que eu vou mostrar. Sobrou o seguinte, veja só. Como tudo isso aqui ficou multiplicado por E1, e tudo isso aqui ficou multiplicado por E2, isso aqui é 1, E2, então esse aqui é V1, e isso aqui é V2. Então eu escrevo. Ó. Tá? Aí aparece um sistema igual ao outro, né? Então, eu escrevo a matriz, ó, x11, x21, x12, x22. Agora eu pergunto, vocês estão prestando atenção aí? Você acha que essa matriz é a A ou é a A-1? Quem que está prestando atenção aí? Vai lá. Os que transformam os vetores da base,
A ida é a volta é a menos 1. E o que transforma o próprio vetor? Vocês acham que é a ou a menos 1? Ninguém vai responder? Ninguém está prestando atenção? Alô? Curiosidade aqui, pessoal. Quem que é essa matriz aqui? É a ou a menos 1? Alô? Vocês estão me ouvindo mesmo? Ninguém está ouvindo? Ou quando caiu a ligação, me ajuda aí, hein? Fale para mim. O Luiz Daniel. Tá certo. Ok. Acertou mais ou menos. É a transposta. Ó, o cara participou aí. Que legal. Então, Luiz Daniel Fabrício, é a transposta, nem é uma nem outra. Então, olha lá, ó, ficou 1 aqui, 2, 2, mas aqui é 2, 1, lá era 1, 2, ó. Ó, vamos lá. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ficou a transposta. Tá bom? Então, o que eu estou pensando aqui, ó? Se os vetores da base se transformam de E1 para E1', né? Aqui, ó, é os vetores de E1', né, os componentes em linha, que vão transformar P1 com a matriz transposta. Tá? Aí, por exemplo, eu igualei isso aqui, ó. Aliás, deixa eu voltar aqui, que não tem. O Z aqui tem que apagar sempre. Eu igualei esse daqui. Certo? E vou igualar de novo. E tirei uma relação. Agora, ao invés de substituir o E1', eu vou substituir o E1. Tá? Então, igualando e substituindo, ó, e separando, ó, esse pedaço aqui junta, né, com esse, né, esse junta com esse, vem para cá, esse junta com esse, vem para cá, e a única forma disso aqui ser igual a isso aqui, né? Tá? Então, eu vou dizer vou ver quem que é o x1 e o x2. Aqui faltou um linha, né? Aqui faltou um linha, bem aqui. Deixa eu só anotar isso também, porque aí aqui faltou um linha. Bom, então a única forma dessa situação estar correta, né? É se cada um desses pedaços aqui foi isso aqui, e cada um desses pedaços foi isso aqui. Então, montando a matriz, ó. Tá vendo? Então, veja só. Aí, ó. Para ir de uma base para outra foi o A. Para voltar foi o A menos 1. Com o V, para ir, aliás, para voltar é o A transposto e para ir é o A menos 1. Tá certo? Transposto. Então, você... deixa eu ver se eu faço um resumo. Não. Vamos ver lá. Do E e linha é o A para o E. Certo? O contrário é A menos 1. Vamos colocar J para poder não ficar igual. Então, aqui é a ida, aqui é a volta. Só que com o vetor, olha lá, com o vetor, ó, de V linha, né? De V para V linha, ó, de V para V linha, é a A transposta a menos 1.
é a inversa da transposta. Então, primeiro você transpõe, depois faz o inverso. Porque aqui é 2, 1, não é 1, 2, né? E a volta, né, que é de V' para V, é a transposta. Ok? Então, resumindo, é isso. Opa. Droga, não tem como apagar, né? Se eu apagar aqui, apaga tudo. Isso. Então, resumindo, é isso, tá? Aqui o EJ, né? Então, tem que prestar atenção. Os vetores da base é pegar A e A menos 1, e as coordenadas do próprio vetor que me interessa, pega a transposta e a transposta menos 1. Tá? Lembrando que é o seguinte, aqui está saindo de E para E' com A, aqui está saindo de V para V' com A transposta menos 1, quer dizer que ficou o inverso, né? Transposta inverso. Aqui está saindo de J de linha de linha para E com A menos 1. Né? Então, aqui é de linha para V, ficou com A transposta. Então, essa aqui é o transposto inverso dessa, e essa aqui é o transposto inverso dessa. Tá? Então, lembrar que tem essa troca aí. Tá? Isso aí, mais tarde, vai ser importante. É só uma curiosidade agora, mas depois vai ser importante. Então, aqui nós temos a volta, né? Aqui tem a ida, né? E aqui a volta. Ok? Então, é isso aí. Desculpa aí, mas aqui para desenhar com computador é dose, né? O mouse, ele não obedece a todos os seus comandos do dedo, como se fosse uma mão, né? Bom, então nós já sabemos como usar essa matriz. Mais tarde a gente vai usar, tá? Bom, então vamos voltar lá nas coordenadas curvilíneas. Então, vamos pensar que eu estou com uma coordenada, uma velocidade, por exemplo, que é só dividir por dt, e uma velocidade em coordenada cilíndrica. Então, eu estou saindo da retangular, eu estou usando uma matriz para a coordenada cilíndrica. Quais são os termos que vai aparecer na matriz para você multiplicando, se essa aqui for uma velocidade, né? Porque aqui não é o dr, né? O dr em coordenadas retangulares e o dr em coordenadas cilíndricas. Se eu dividir por dt, dividir todo mundo por dt, então a matriz é a mesma, só que aqui aparece dt aqui. Então, olha lá, dρ dx, por quê? Porque aqui, ó, os denominadores têm que cancelar um a um, né? Com esse daqui, ó. Esse cancela com esse cancela com esse. Esse vai cancelar com esse cancela com esse e esse com esse. Só que é o seguinte, eu já sei, por exemplo, que o ρ não depende de z. Então, no cilindro, você ter um cilindro com raio ρ não depende de você ter ele com altura z. Então, é 0. O θ também não depende de z, ou seja, você andar nesse ângulo aqui não depende de andar nesse. Então, dá 0. dz dá 1, né? Que é a divisão. O z não depende de y, né? Você está andando numa direção z, não tem nada a ver com andar na direção y. Você não tem nenhum compromisso entre essas duas direções. Então, dá 0 também aqui. Certo? Deixa eu ver o que mais. E o z também não depende de x. Então, é essa parte aqui, ó. Fica 0, 1. Não afeta na transformação. Então, como eu fiz a minha transformação... Opa, não quer apagar. Eu fiz a minha transformação com uma matriz 2 por 2, então aqui eu vou ter uma matriz 2 por 2, que é o que me interessa. Tá bom? Então, vamos de cilíndrica para retangular. Essa aqui foi retangular para cilíndrica, que é a ida, né? Agora a volta, né? Então, você veja o que vai aparecer. Ó, aqui era dx dρ dx, aqui é dx dρ. Dρ dy,
né? Aqui fica o dy de ρ aqui, ó, no transposto. Olha lá, no transposto, tá? Aqui que ficou dρ dz, né? Dρ dz veio para baixo aqui, ó. Então, ó, essa matriz, ela tá para cá, ela tá assim, ela tá transpondo e tá invertendo, porque o numerador tá virando denominador, certo? Então, se eu chamar essa aqui de A, essa aqui é A transposta a menos 1. Deu para entender? Todo mundo acompanhou? Isso aí é muito importante, tá? É um detalhe que vai fazer toda a diferença na hora de calcular lá as questões da prova. Então, por favor, percebam bem o que eu estou fazendo em relação àquilo que eu já tinha obtido. Então, na primeira parte, eu obtive esses DRs aqui. Tá? Esse DR, para cilíndrica, para esférica e tal. Aí eu fiz uma transformação de coordenadas, que é de um para o outro, e agora eu estou mostrando dentro das próprias coordenadas retangular cilíndrica quem é a matriz A e a transposta. Tá? Tá bom? Bom, agora eu posso descobrir quem que é dx de ρ, dx de... e assim por diante. E aqui, mais uma vez, vai aparecer ρ, né? Aqui não é R, né? Vamos colocar ρ, que aqui também está errado. Aqui eu vou corrigir, depois eu corrijo tudo. Aqui é ρ. Por quê? Porque eu estou da cilíndrica, o cilíndrico é ρ. Então aqui é ρ, aqui é ρ, certo? E aqui é ρ. Ok? Então é ρ, ρ, ρ. Tá bom? Eu corrijo e deixo na aula certinho, tá? Para o material para vocês. É porque não deu tempo de fazer todas essas correções. Tá certo? Então aí, ó, tá aí a matriz. Tá? A matriz 2 por 2 que eu queria obter da cilíndrica para esférica, da cilíndrica para retangular ou da retangular para cilíndrica. É só pegar essa ou a inversa dessa. Tá bom? Agora vamos da retangular para esférica. Certo? Retangular para esférica é dr dx, dr dy, dr dz. Então, o dx cancela com esse dx, o dy com esse dy, o dz com esse dz, para dar só dr. Aqui o dx e o dy e o dz cancela com esse daqui, só dá dθ, e aqui o dx, dy e dz cancela com esse aqui, só dá dφ. Então, vai ficar dr, dθ, dφ, que é o que está aqui. Aí, olha lá. Eu uso a relação que eu não coloquei aqui, né? Aqui eu coloquei x, y, z, mas eu uso aquela relação que eu tinha colocado lá, ó. Quer ver, ó? Deixa eu voltar lá que vocês vão ver que de onde eu tirei isso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Esse é o x, esse é o y e esse é o z, né? Só falta colocar assim detalhado, né? Para vocês verem, né? Que x fica então r seno φ cosseno θ, y é igual a r seno φ seno θ e z é r cosseno φ. Só isso aí que ficou faltando colocar lá, né? E aí eu vou derivar esses daí, tá? Certo? Retangular para esférica. E vai aparecer esses valores aqui. Tá bom? Então, eu estou de retangular para esférica. Eu podia fazer de esférica para retangular, que é o que eu estou fazendo agora aqui, ó. Aqui é r θ φ, aqui é r θ φ. Aqui eu estou indo, aqui eu estou voltando, né? Ok? Então, vai ficar o quê? A matriz inversa dessa daqui, né? Porque se isso aqui for a inversa é transposta, né? Ah, tá aqui, eu coloquei aqui. Eu pensei que não tinha colocado. Coloquei. Aí, essa aqui é a matriz A, ó. E essa é a transposta a menos 1. Ok? Então, vamos conferir. Ó, dx dr, dx dθ, dx dφ. Então, tem que ficar invertido e na coluna. Ó.
dx dr, dx d θ, dx d φ. Então, ficou em, ó, o que é linha aqui é coluna lá, e o que é linha aqui é coluna aqui, ó. Então, tá certo. Tá bom? Agora, vamos de cilíndrica para esférica. Tá? Cilíndrica para esférica. Então, eu vou ser dρ dr, dρ dθ, dρ dφ. Esse r, θ, φ cancela com esses daqui para ficar só dρ aqui. Então, aqui é ρ, né? Está errado aqui. Então, de cilíndrica para esférica. Isso, de cilíndrica para esférica é ρ aqui, né? Aqui cancela r, θ, φ com esse daqui, fica só dθ, que é esse segundo. Aqui cancela r, θ, φ com dr, θ, φ, fica só dz, que é o terceiro. Tá? Agora vamos explicitar. dρ dr, dρ dθ, dρ dφ. Dθ, dθ é 1. Θ não depende de φ, é 0. Z não depende de θ, é 0. Z não depende de R, é 0. Agora eu vou descobrir esses outros aqui, né? E dz, dφ, né? Como Z é R cosseno φ, então a derivada é R seno. Tá? Então é só explicitar. Deixa eu ver. R. Não, aqui é de cilíndrica para esférica, e aqui é de esférica para cilíndrica, que é a volta. A volta, tá? Então, a matriz que está aqui, ela tem que, a linha aqui, tem que ser coluna aqui inversa. Aqui, ó. dρ dr, dρ dθ, dρ dφ. dρ dr, dρ dθ, dρ dφ. Então, tem que ser inversa lá. Então, tá certo aqui também. Eu só não explicitei, né? Daria para explicitar. Então, vou colocar mais para frente. Quem que é dρ dr? Como ρr, a gente sabe que ρ é R seno φ, né? Então, dρ dr vai dar seno φ. Né? Então, esse valor aqui vai dar seno φ, né? Porque ρ, lá na frente, né? Esse pedaço aqui é ρ. Então, dρ dr é o seno φ. dρ dθ, né? dρ dθ vai ser 0, praticamente, eu acho que sim. dρ dφ vai ser R cosseno φ. Né? Deixa eu ver o que mais. dθ dr. dθ dr também vai ser 0. Então, vai ficar uma matriz 2 por 2. Só vai ter esses elementos aqui. Tá? Só não explicitei. Então, tá aí. Então, está satisfazendo a regra que a gente descobriu lá, de ir com transposto e transposto menos 1. Então, depois, quando eu precisar, eu coloco esses valores aqui. O que mais a gente vai usar? Esse daqui, né? E essa daqui, tá? Que é de retangular para cilíndrica, né? E de esférica para retangular. Tá? Porque, assim, sempre você quer ou transformar tudo de cilíndrico para retangular ou de esférica para retangular. Tá bom? Então, essas duas matrizes aí é o suficiente por enquanto. Bom, então agora que a gente sabe mexer num sistema de coordenadas, colocar o sistema de coordenadas de um para o outro, né, vamos agora dar as olhadas nessas geometrias que o corpo vai ter. Nosso corpo sólido, né? Então, se o seu corpo for retangular, um bloco, você vai usar a coordenada retangular. Se for um tubo, coordenada cilíndrica, e uma esfera, coordenada esférica. Não pode trocar. Você pode fazer transformação de coordenada, mas não pode usar um cilindro numa retangular, nem um cilindro numa esfera, nem uma esfera numa retangular, que fica totalmente complicado. É por isso que eu estou fazendo aqui, ó. O sistema de equações é desacoplado, as matrizes são diagonais e a resolução é direta. Se fizer, complica. Então, tem um teorema que justifica que você tem que fazer uma coisa compatível, tá? Sistema coordenado compatível com a forma do corpo, ok? É isso que eu estou falando aqui, tá bom?
Então, não pode esquecer desse detalhe. Então, vamos lá. Geometria retangular e coordenadas cartesianas. Vamos começar tudo de novo. Eu já sei quem que é o dr. Agora, eu quero o volume. O volume é x, y, z. Então, o dv é dx, dy, dz. E eu quero a área de cada face. A área, né, é x por y, x por z e z por x. Né? Aliás, y por z, x por z e x por y. Então, na área AX, ó, a área, quando ela for x, não aparece o x aqui. Ó. Quando a área for y, não aparece o y aqui. Aparece as outras duas. Quando a área for z, não aparece o z aqui. Tá? Lembrar desse detalhe aqui. Senão, na prova, você se confunde. Então, eu vou ver quem que é o dA. O dA é dy, dz, dx, dz, dx, dy. Tá? Então, eu faço aqui, ó, a área por dx, dx, a área por dx, dy, a área por dx, dz. A área por dy, dx, a área por dy, dy, a área por dy, dz, e assim por diante. Então, eu vou ter uma matriz assim, ó, que a diagonal é 0 e fora da diagonal é 1. Tá? E aqui está o elemento de área. dx, né? dax, day, daz. Agora, se for coordenada cilíndrica, vamos lá. O R está aqui, o dr está aqui, vamos ver quem que é o dA. Volume é primeiro, né? πr quadrado vezes z. Então, eu ando ρ, né? Eu ando S e eu ando Z. Aí forma um elemento cilíndrico, né? Como está aqui embaixo. Ó. Certo? Vamos ver o elemento lá. Então, fica dρ, ds, né? E dz aqui. Então, esse é um elemento de volume de um pedaço de um cilindro. Tá? A área, vou ter uma área ρ, ela vai estar para cá. Uma área θ, que ela vai estar para cá, na direção θ, porque o θ vai assim, ó. E a z na direção para cá. Então, de AZ é ρ dθ. Bom, vamos pela ρ. É ρ dθ dz, então é essa face aqui que é ds, que é ρ dθ. O dθ está aqui dentro, ó. Dθ, então é ρ dθ dz, então é a face a ρ. Aí dρ dz, né? Dρ dz é esse pedaço vezes esses. Então é a face a θ. Tá ruim escrever θ. E ρ dρ dθ, né? Então, a ρ desse, essa aqui, ó. Você tem o dρ que está aqui e o ρ dθ porque está aqui. Aí dá uma AZ. Certo? Então, tá aí. Eu escrevo, né? ds, dz, dρ, dz, dρ, ds. Eu sei que ds é ρ dθ, escrevo. E eu tenho cada uma delas aqui e faço a matriz, né? Essa matriz também vai ajudar mais tarde, tá certo? Esse ρ sobre R aqui é importante. E aqui está o elemento de área. Tá? Quando eu desenhei lá em cima, aqui está bem detalhado. Agora vamos para a esférica. A esférica eu tenho o dr, né? Eu já calculei. Agora eu vou fazer o dA. Né? dA de uma esfera. Aí eu tenho o volume, primeiro fazendo o volume, né, 4 terços de πr ao cubo, então é dr, ds, dk, né? dr é nessa direção, ds é nessa direção, aliás, nessa, e dk é nessa. Então, forma um pedaço de uma esfera. Tá? Aqui é dr, aqui é ds, e aqui é dk. dr, ds, dk. Então, forma esse volume aqui, tá? Aí eu vou ter dA na direção R, então eu tenho a esfera aqui,
Na direção R, eu tenho DAR. Na DA θ é esse pedaço aqui, na direção θ. Certo? E DAφ é esse pedaço para cima aqui. Tá? Que está aqui embaixo. Tá bom? DAR, DA θ, DAφ. E, ó, eu uso quem é DAR, R quadrado sendo φ, dθ, dφ, DA θ, R, dr, dr, dφ, DAφ, R sendo φ, dθ, dr. Juntando todo mundo, monta a matriz, né? E está tudo certo. Ok? Então, por que eu estou fazendo isso? Você fala assim, professor, por que você está fazendo toda essa matemática aí para nós? Então, eu já falei, né? Primeiro, o dr, com o R, eu vou calcular o mr, que é o momento de repouso de um bloco, de um corpo. Com o dr, eu divido por dt, eu vou ter a velocidade, multiplico pela massa do bloco, eu vou ter um momento linear. Certo? Se eu multiplicar o R pelo P, né? O R vetor P, eu tenho um momento angular. E se eu derivar esse daqui, eu tenho a força. Então, F é dP dt. E se eu derivar esse aqui, eu tenho o torque, ou momento de força, que é dL dt. Então, eu preparei o R e o dr, certo? E para que é o dV e o dA? Mais para frente, ó, você vai ter uma tensão sigma, que é dF, dA. Então, você já vai ter os dAs de cada um deles. E o dV, você vai ter uma densidade de forças na segunda disciplina, na matéria 2, que é dF, dV. Então, eu preparei todos eles, né? Eu preparei o R de cada coordenada, o dr de cada coordenada, o dA de cada coordenada e o dV de cada coordenada que vamos usar no futuro, tá bom? Então, eu coloquei tudo num capítulo só, né? Eu podia ter desenvolvendo à medida que eu fosse precisando, mas eu coloquei tudo num capítulo só e aí depois vocês consultam, né, quando precisar, tá? Agora vamos aos problemas específicos de corpo para essa situação que eu fiz aqui agora. Vamos lá, já são 1 hora de aula, mas dá para terminar esse capítulo hoje. Fica um pouquinho mais longa essa aula, mas não tem problema. Tá? Não quer apagar. Bom, vamos lá. Está preparado aí? Agora vamos analisar as forças. Então, as geometrias estão preparadas. Então, tem um corpo de geometria qualquer, eu vou reduzir ele a um ponto, certo? E aí, eu tenho as coordenadas x, y, z, se for um retangular. Tá? Agora, vamos fazer as forças. Tá? Então, se for no plano, E1, E2 pode ser coordenada retangular, coordenada cilíndrica. Porque no plano cilíndrico esférico é o mesmo, então não tem problema. Então, aqui você tem um ângulo alfa, um ângulo θ, né? Então, a força F1 e a força F2, nós vamos decompor como se fosse XY. Tá? Então, Fx na direção I, Fy na direção J, é cosseno θ e aqui é cosseno alfa, né? Mas alfa é 90 menos θ. Lembre-se, sempre cosseno, cosseno. Aí, como alfa é 90 menos θ, fica cosseno, seno. Por isso que muda de cosseno para seno. Então, aqui, se eu te der o módulo e o ângulo, no problema, você calcula as componentes. Tá certo? Agora, vamos fazer as componentes ao quadrado e encontrar o módulo.
f ao quadrado, fy ao quadrado, fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então, o módulo de f é a própria raiz, que é o próprio módulo que está aqui, né? Foi determinado. Tá certo. E como agora, se eu te der as componentes, como é que você calcula o ângulo? Antes eu estava dando o ângulo calculando as componentes. Agora eu estou dando as componentes calculando. Então, cosseno θ, cateto adjacente por hipotenusa, fx por f. Fx, o f já está determinado aqui, ó. Então, pega uma componente e divide pelo módulo. E o seno, cateto oposto por hipotenusa, pega outra componente e divide pelo outro módulo. Tá? Então, esse problema é o inverso daquele. Naquele, se eu der o θ, você calcula as componentes. Aqui, se eu der as componentes, você calcula o ângulo. Tá bom? Então, vamos fazer uma outra análise vetorial agora, que vai valer para qualquer sistema de coordenada bidimensional. Então, eu tenho F1 é 1, F2 é 2. Pode ser para cilíndrica, pode ser para esférica, pode ser qualquer um, desde que seja bidimensional. Eu já afastei. Aí, ó, por exemplo, eu dou um vetor da base e a componente f. Então, se eu multiplicar um vetor da base pela componente f, pela força f, eu vou ter a componente na direção daquele versor que eu dei. Então, vamos ver lá. E e f. Fica E, F1 é 1, F2 é 2. E e f. Esse aqui entra para dentro, não? Começa a multiplicar todo mundo. Então, vai ficar EI é 1, EI é 2. Então, ó, EI é 1, EI é 2. Agora, vamos supor que o I é 1. Se o I for 1, ó, E1F, E1F, dá E1F1E, E1F2E. Então, E1 é 1, E2 é 2. Esse vai ser 0 e esse vai ser 1. Então, ó, eu extraí com um vetor da base e o vetor total, eu tirei a componente F1, porque esse aqui vai dar 1, então só vai sobrar F1. E vamos supor que o vetor da base que eu dei foi E2. E2F, E2F1 é 1, F2 é 2. Esse agora vai ser 0, né? E esse aqui que vai ser extraído. Então, ó, concluindo, né? E1F dá F1 E1 é 1, E2F, F2 é 2, E2. E1F é o modo de E1, o modo de F cosseno do ângulo, isso é uma regra de produto escalar, né? E E2F é um modo de uma outra regra de produto escalar. Então, quem que é isso aqui, ó? Esse módulo é 1, esse módulo é 1, fica F cosseno alfa, F cosseno delta. Quem que é F cosseno alfa? É o Fx, F cosseno beta é o Fy, ou F1, F2, como você queira. Ok? Então, tá aí. F1, F2, é F cosseno alfa, F seno alfa. Então, vale para qualquer sistema de coordenadas, isso que eu acabei de fazer. Tá? Agora, se for um sistema de coordenadas tridimensional. Então, um sistema de coordenada tridimensional, você vai ter Fx, Fy, Fz. Né? Fx é F seno gama cosseno θ, Fy é seno gama cosseno de 90 menos θ, que vai ser o seno de θ, né? E Fz, F cosseno gama. Então, aqui está aqui as três coordenadas. Aqui, ela desenhada. Aí eu calculo o módulo. Então, o módulo é o quadrado desse, mais o quadrado desse, mais o quadrado desse. Somo os cossenos, coloco em evidência, né? Aí fica, ó, aqui, ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui vai dar 1. Depois, esse aqui também vai dar 1. Portanto, o módulo é o próprio F, que foi usado aqui. Aí, então, nesse caso, eu te dou os ângulos e o F, você calcula as componentes. Agora, se eu te der as componentes, você calcula o ângulo. O seno θ, o cosseno θ e o cosseno φ. Ok? Então, tá aí para o problema tridimensional. Agora vamos fazer aquela decomposição de coordenadas
A gente fez para 2, façamos para 3, E e F, F1 é 1, F2 é 2, F3 é 3, F1 é 1 aqui vai, se o I for 1 vai ser 1, o resto vai ser 0, se o I for 2 vai ser 1, esse, o resto vai ser 0, se o I for 3 vai ser 1, esse, o resto vai ser 0. Então, vê lá. Ó, quando o I é 1, né, esse aqui é 1, F1 vezes 1, aqui é 0, aqui é 0. Quando o EI é 2, esse aqui é 1, F2 é 1, vezes 1, né? Esse é 0, esse é 0. Quando é 3, esse aqui vai, E3 é 3, vai 1, vai dar 1, F3 vezes 1 aqui, esse é 0, esse é 0. Então, E1F da F1, E2F da F2 e E3F da F3. Sabendo que E1F é módulo de cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama. Tá? E aqui está, E1, E2 é 0, E1, E3 é 0, E1, E3 é 0. Tá? Só quando o índice é igual, ó, E1 é 1 dá 1, E1 é 2 é 2 dá 1, E3 é 3 dá 1. Tá bom? Então, isso são coisas que a gente vai usar no equilíbrio das forças, regras matemáticas para cálculo de decomposição de componentes. Eu posso dar o vetor, eu posso dar o ângulo, eu posso dar as forças, e aí vocês precisam utilizar isso que vocês acabaram de ver em cada uma delas. Então, por exemplo, se tem um corpo, ele tem um monte de forças, e eu quero o equilíbrio translacional. O que eu tenho que fazer? Igualar todas as forças a 0. A força resultante tem que ser 0. Aqui, ó. Somatória das forças é 0. Então, como é que eu vou separar? Por componentes. Primeiro eu somo as Fx, eu somo as Fy, eu somo as Fz. Se o vetor total é 0, cada componente é 0. Vê lá. Ó. No plano, né? Vamos fazer no plano primeiro. Ó. No plano, todas as componentes em x é 0, todas as componentes em y é 0. Então, isso é o que vai me dar a condição de equilíbrio de um corpo. Tá? E a força resultante aqui. A somatória de cada uma delas, né? Certo? Bom, no espaço, como é que é no espaço? São 3 forças, são N forças, porque o I vai falar quantas forças tem, né? De 1 até N. Então, as componentes X se anulam, as componentes Y se anulam e as componentes Z se anulam. Eu garanto que ela está em equilíbrio translacional, ela não se movimenta. Então, eu primeiro somo todas as X igual a 0, todas as Y igual a 0, todas as Z igual a 0. Acabei repetindo, né? Nem precisava isso aqui. Sim, mas aqui está na forma vetorial e aqui na forma escalar. Tudo bem. Certo? Então, é isso que é equilíbrio translacional. Agora vamos ver rotação. Se o corpo estiver girando, tá? Então, esse ponto aqui pode ser um corpo qualquer, que está girando aqui. Ó. Tá certo? Então, vamos ver. Então, L é R vetor P, eu tenho um ponto R até o centro de massa, o ponto P é o momento do centro de massa, o torque é a derivada disso aqui, isso aqui vocês já viram, né? Que dr dt é V, V está na direção de mv, então esse pedaço aqui se anula, e isso aqui é força, então fica, ó, esse aqui se anula, fica R vetor F, tá? Então, você pode calcular o momento fletor como R vetor F e o momento angular como P vetor R. Tá? Aí você pergunta assim, bom, professor, mas eu já vi em livro que aparece F vetor R ao invés de R vetor F. É o contrário, né? Então, o que vai diferenciar é a direção. Se o seu colega calcular de um jeito e você calcular outro, o seu sinal vai ser positivo, o dele vai ser negativo. Tá bom? Então, né, se você calcular de um jeito e seu colega de outro, o sinal é o contrário do outro. Não tem problema nenhum. Então, R vetor F é menos F vetor R. Tá? Lembrando que é F, o módulo é o módulo de F, o módulo de R seno θ,
se o produto é vetorial, e é cosseno θ se o produto é escalar. Tá? Então, se o R for paralelo a F, né, o torque é zero e o trabalho não é zero. Agora, se o R for perpendicular a F, o torque não é zero e o trabalho é zero. Então, vamos ver aqui no plano, como é que fica o torque no plano. Com Fx, Fy e Xy. F vetor R, ó, fazia o produto vetorial, esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse, olha lá. Todos os produtos vetoriais. Tá? Aí aqui, ó, I e J, aqui tá errado, é JI. Mais um erro aqui que eu tenho que olhar. Deixa eu ir lá no livro e corrigir esse erro aqui de novo. Isso, agora já está marcado aqui para eu corrigir. I vetor I dá zero, J vetor J dá zero. Então, como um é um negativo do outro, né, esse fica positivo, esse fica negativo, menos K. Então, é assim, ó. Se você for do I para o J, I vetor J dá o K. J com K dá o I. E K com I dá o J. Então, você vai seguindo essa rota positiva. E se for o contrário, J vetor I dá o menos K. K com J dá o menos I, e J com I dá o menos K. Então, né, I com K dá J, menos J, K com J dá menos I, e assim por diante. Então, é rota negativa, tá? Então, como vai ter componente x, y, o único momento que tem é a direção z, certo? Que é o que eu estou desenhando aqui, ó. Só vai ter uma direção z aqui, mz. Tá? Só vai ter mz. Tá? Certo? Agora, se for no espaço, são as três coordenadas, x, y, z, r, x, y, z, f vetor r, você tem que fazer todos os produtos, vai ter todos os produtos aqui, I por I dá zero, J por J dá zero, K com K dá zero, né? Aí, os produtos IJ dá K, JI dá menos K, JK dá I, KJ dá menos I, igual aquela roda que eu fiz lá. Aí eu vou ter o MX, o MY, o MZ. Então, eu vou ter os três. Vou calcular os três. E o equilíbrio rotacional, né, vai ser quando eu igualar todo mundo a zero. Né? Se eu igualar isso aqui a zero, então cada componente vai ser igual a zero. Então, no plano, né, o MZ tem que ser zero. E no espaço, o MX tem que ser zero, a somatória dos MX. O MY tem que ser zero, que é a somatória dos MY. E o MZ tem que ser zero, que é a somatória do MZ. Bom? Então, isso para ter o equilíbrio. Então, lembrando, equilíbrio translacional, a somatória de cada componente tem que ser zero. Equilíbrio rotacional, a somatória de cada componente do momento fletor. O momento tem que ser zero. No translacional é força, no rotacional é momento. Agora vamos supor que não está em equilíbrio. Não está em equilíbrio. Então, aqui eu vou igualar as forças. A somatória da massa vezes a aceleração, lei de Newton. Tá bom? E se o corpo for sólido, tudo se transforma no centro de massa. Tá? No plano, as forças Fx e Fy, vai ter um Fx com AX. Aqui não tem isso aqui, tá errado isso aqui. Só tem um igual. Deixa eu olhar, ver se eu fiz certo aqui. Eu já apaguei. Aqui eu tenho que apagar. Isso aqui eu tenho que lembrar de apagar. Bom, então a somatória de Fx vai ter MAX, somatória de Fy, MAY. E se for um sólido que você conhece centro de massa, vai ser massa vezes a aceleração do centro de massa. Aqui você realiza a somatória,
multiplicando cada componente, aqui você pega a massa total do sólido e multiplica pela aceleração do centro de massa. A massa total do sólido é diferente. Então, esse aqui economiza essa conta, essa aqui economiza essa conta aqui. Tá? Não precisa. Você tem que saber só onde é a posição do centro de massa, não precisa fazer tudo isso aqui. Tá? Então, no caso do sólido ou do sistema de partículas, do sólido teria que integrar, né? ADM, né? Então ficaria integral de ADM. Tá? Então no sistema de partículas você soma no sólido você integra. Bom, e no espaço? São 3 forças, cada uma vai ter 3 componentes, a x, a y, a z, e assim por diante. Então, essa situação não está em equilíbrio. E a rotação? Se fosse a rotação sem equilíbrio, você tem a derivada do momento angular, que é o torque, o momento de uma força. Né? Essa conta aqui você sabe que vai dar zero, então vai ficar, isso aqui vai dar zero, vai ficar só R vetor F, ou F vetor R, ou um ou outro. E o P vetor R. E aí você vai igualar a Q, se ele não está em equilíbrio. Você vai igualar aí momento em inércia vezes alfa. Certo? E o momento linear, você vai igualar aí momento de inércia vezes ômega. Porque a derivada de ômega é alfa. Então, a derivada do momento angular é o torque. Então, um iguala aí alfa e outro igual. Então, tem que calcular o momento de inércia do corpo, multiplicar pela velocidade angular para saber o momento angular. E tem que calcular o momento de inércia do corpo, multiplicar pela aceleração angular para poder saber o torque. Tá? Então, fazendo em 2 coordenadas, o equilíbrio, olha, é a mesma coisa de anteriormente. Vai para um lado é positivo, vai para o outro é negativo, né? I com J dá K, J com I dá menos K. E aqui, ó, o MZ ó, vai ser o quê? I, certo? Ômega, Z. Porque a MZ vai estar na direção de ômega Z. Certo? No espaço, o espaço vai ser 3 coordenadas, mx, y, z, certo? Cada uma delas é EI ômega x. Aliás, alfa, né? Aqui é torque, desculpa, gente, aqui é alfa. Opa, já vamos apagar aqui. Aqui é torque. Só se fosse o momento angular que é. Então, alfa Z. Bobagem. E seria, vamos apagar aqui. É duro dar aula com esse negócio, né? Mas tudo bem. Eu estou tentando achar uma lousa para mim fazer sem precisar do mouse, mas até agora não achei. Então, aqui é alfa x. Aqui vai ser I alfa y. E aqui vai ser I alfa z. Por quê? Porque eu estou com uma componente x, componente y, componente z. Então, I alfa x, I alfa y, I alfa z. Ficou muito bom aqui, mas tudo bem. Tá certo? Então, esse é o ponto rotacional sem equilíbrio. Tá? Se você quiser também igualar a derivada da somatória momento angular se tiver várias partículas, né? Ou integral, né? E aqui, somatória dos pequenos torques. Tá? Então, no plano, você só vai ter o MZ, né? Que é o I alfa Z, né?
E no espaço, você vai ter os 3. Né? Aí você soma, certo? Cada uma das componentes com o produto vetorial já feito. Né? E aqui, cada uma das componentes. Um vai ser Iα-x, Iα-y e Iα-z. Agora, a gente sabe fazer tudo isso aí, vamos pegar as coordenadas retangulares e fazer todas as 3 em coordenada retangular. O P é MV, o F é dPdt, está aqui. Retangular, né? É M dx dt. Aí eu tenho que fazer o produto vetorial desse com esse. Lá, como que fica o momento angular. E o torque é a derivada disso aqui, ou F vetor R. Aqui. Isso é igual a isso, né? Ok? 5. Nós temos a derivada do momento linear dando a força, a derivada do momento angular ao torque. Agora, coordenadas cilíndricas. Se o corpo que está girando, né? Então, aqui que seria? Aqui um corpo está transladando e girando ao mesmo tempo, né? Então, pensa num tijolo que foi jogado e ele está fazendo isso aqui, ó. Então, tem força, tem momento linear e tem rotação, momento angular e torque. Certo? Então, um tijolo, certo? Está sendo atirado. Tá? Agora, esse aqui, momento linear e força. Então, aqui é uma barra cilíndrica que está transladando e girando. Certo? Então, como seria a força? Momento angular, né? Faz o produto, calcula. Você já tem o P aqui, ó. O P foi calculado aqui. Faz R vetor esse P aqui, ó. Deriva isso aqui, tem a força. Faz R vetor. Aqui o R está aqui, ó. Vetor P. E dá o momento. Deriva isso aqui, vai dar o torque. Certo? Coordenadas esféricas. Então, uma bola, você jogou, ela saiu girando e está transladando. Então, você tem um momento linear, ó, aqui. Força é a derivada daquilo que está lá, aqui, ó. Certo? Momento angular é P vetor R, você tem o P, você tem o R, faz o produto vetorial e agora deriva esse aqui, tem o torque que está acontecendo, aliás, F vetor R, né? Ou a derivada, pode fazer de um jeito, pode fazer pela derivada, pode fazer pelo produto vetorial, dá o mesmo valor, e assim por diante. Tá bom? Então, isso aqui é uma bola girando e sendo transladada. Ok? Então, vamos lá. Vamos a alguns problemas para esse capítulo. Então, eu tenho uma massa de 3 kg, ele está em coordenadas cilíndricas, tá? E ele tem esse R aqui, ó. É uma expressão matemática. Então, eu estou pedindo para vocês calcular, né, a força com esse R. Então, o que você tem que fazer? Deriva, calcula a velocidade, deriva de novo, calcula a aceleração, multiplica pela massa e substitui os valores. Ok? Isso é o que vocês têm que fazer. Momento linear, momento angular em coordenadas cilíndricas. Também desse mesmo problema você consegue fazer momento linear, momento angular. Multiplica, deriva isso aqui, multiplica pela massa, tem um momento angular linear, multiplica o resultado disso aqui pela posição vetor,
tem momento angular. Escreva as 3 componentes do momento angular de uma força coordenada cartesiana. Então, aqui, ó, isso aqui é só para você lembrar da equação. É um exercício separado daquele lá. Esse aqui tem a ver com esse aqui. Mostre que o torque é definido como dL dt é igual a FVR. Isso aqui está na apostila todinha. Toda hora eu estou fazendo essa demonstração aqui, é só para vocês lembrarem, tá? Agora, um outro exemplo. Uma força de 600 N aplicada sobre uma superfície em um ângulo de 40 graus. Então, tem uma força aqui, tem um ângulo aqui de 40 graus, certo? Aí eu quero que vocês calculem as componentes, Fx e Fy. A outra, uma condição de equilíbrio. Você tem 3 forças com 3 ângulos, e eu quero que você me diga qual que é a quarta. Então, você soma e tem que dar 0, né? Então, a quarta força tem que ser igual à soma das 3 com sinal contrário. Aí, por exemplo, se a força aqui tivesse 4 newtons, quanto que seria a resultante? Então, você soma as 3 forças, mais 4 newtons e calcula a restante. Nesse aqui, você encontra qual que é a quarta força que equilibra. Esse aqui, não. Aqui eu tenho 3 forças, 3 ângulos e 3 posições. Eu quero que você calcule o momento de cada força, né, ou o torque de cada força, e o momento resultante. Aí aqui eu te dou um M4, né? E eu quero que o sistema, né, qual é a condição de equilíbrio? Ou seja, você pega os 3 momentos, as 3 posições, soma e calcula qual é o M4 para que isso aqui dê 0. Esse M4 tem que ter o sinal contrário disso aqui. E aqui uma pergunta teórica, explique a diferença entre trabalho e torque. Bom, pessoal, então essa é a aula de hoje. Agora um aviso aí para todo mundo, preste atenção, próxima aula vai ser debate. Então, próxima aula, até o dia da prova, vocês entregam esse exercício aqui, ó. Pode aparecer para tirar dúvida, perguntar para mim. A semana do dia 23, eu não vou poder dar aula, eu vou estar viajando, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A próxima semana a gente faz um debate, dia 16, aí vocês têm uma folga no dia 23, dia 30 a gente faz a prova, tá? Então, para a turma B é dia 28 a prova, e para a turma de vocês dia 30. Então, tem 15 dias, tem mais uma semana, mais outra, 3 semanas até a prova. Dá tempo de estudar. Vai cair revisão da matemática, que é campo escalar, campo vetorial, revisão da física e esse capítulo aqui. Ok? Então, façam isso aqui para tirar dúvidas, a parte de cálculo, para todo mundo ficar preparado com os cálculos. Manda para mim, para eu corrigir, entrega. Aparece para perguntar, tira dúvida, manda pelo Zap as perguntas, faz áudio, manda pelo Zap, eu respondo. Isso aqui vai se preparar vocês para as questões de cálculo, que a prova tem metade cálculo, metade teoria. E a próxima semana é debate com perguntas teóricas. 2 a 2 pode responder. E aí vocês apareçam aqui para o debate, porque o debate vai fazer parte da avaliação como nota, e prepara para as questões teóricas da prova, porque eu vou fazer perguntas no debate. Bom, era só isso aí, pessoal. Obrigado. Professor, só uma dúvida ali. Pode falar. Esses exercícios que tem no capítulo 3 e no capítulo 4, se eu não estou enganado, né, são no final do capítulo, eles são para resolução e entrega, né? Não sei se capítulo 2 ou capítulo 1, acho que eles não têm, né? Espera aí, deixa eu olhar aqui que eu não me lembro de cabeça. O capítulo 1 não tem, esse eu sei. O capítulo 2, deixa eu ver se tem algum exercício. O capítulo 2 tem. Olha, é o seguinte, o capítulo 2 e o capítulo 3... deixa eu ver aqui o capítulo 3, o que tem.
Tá. Calcula a velocidade e aceleração. Aqui. É o seguinte, no fundo, vai cair na prova os exercícios como se fosse o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Então, vocês usem eles como lista de exercício para treino, né? Agora, para entregar, para não ficar muita coisa, entrega só o capítulo 4. Tá? Aí eu vou saber se vocês entenderam a matéria mesmo, porque o capítulo 4 são essas perguntas aqui, e vocês, respondendo o capítulo 4, eu tenho certeza que vocês entenderam o 2 e o 3. Agora, se você quiser fazer o 2 e o 3 por conta própria, né, para não ficar nenhuma surpresa na hora da prova, vocês façam. Se preparem usando o capítulo 2. Porque senão fica muito, muito exercício. Ó. No capítulo 2 tem 13 exercícios. No capítulo 3, deixa eu ver quantos estão. Não dá tempo. No capítulo 3 tem quantos exercícios? Deixa eu dar uma olhada. Tem mais 10 exercícios, dá 23. E no capítulo 4 tem mais, deixa eu ver aqui. Tem mais 10. Então dá 30. 33 exercícios. Não, é muita coisa. Tá? Se você quiser estudar todos eles, faça, eu aconselho, mas para entregar, faça só o capítulo 4, é suficiente. Tá bom? Tranquilo, professor. Só para confirmar mesmo, a prova vai ser dia 23, isso? Não. A semana do dia 23 eu vou estar viajando, vai ser dia 30. Sim. Semana do dia 23 não tem aula, nem na quarta, da dia 21 e nem na sexta. Porque eu vou estar viajando, vou resolver um problema aí, porque eu tenho uma pessoa parente nossa aqui, que eu não sei se está viva, se está morta, se tem o Covid, se não teve, a gente não consegue entrar em contato. E a gente vai ter aqui até na cidade que ela mora para saber. Então, eu vou estar viajando essa semana aí. Eu saio dia 17 e volto dia 25, no domingo. Então, a semana de 21 e 23. Então, por exemplo, hoje é 9, né? Próxima semana é debate, perguntas. Aí fica uma semana de folga. Semana dia 30 é prova. Tá bom? Entendido, professor. Só para avisar também E vou avisar o pessoal no Zap já de uma vez, porque senão depois aparece o pessoal sem saber. O questionário 4 também, professor, ele não está disponível para resposta ainda também. Não? Deixa eu liberar, então. Já libero já. Professor, então todos os exercícios dá para entregar até o dia 30, que é o dia da prova, isso? Isso. Mas para entregar só dos capítulo 4. Os outros vocês fazem por conta própria, porque é igual o que vai cair na prova. É só para treinar. Os outros são os questionários, e do capítulo 4 é o questionário, mais os exercícios, isso? Isso. Deixa eu... E tem os outros questionários anteriores. Deixa eu liberar aqui, qual que é do capítulo 4. Deixa eu liberar já para vocês. É estranho, eu faço esse negócio aqui, eles ainda têm que liberar, né? Vamos lá. Eu achava que era só postar lá. Na primeira vez eu postei, já ficou liberado. Mas não tem nada não. Vamos lá liberar agora. É só o capítulo 4 que não está liberado, né? Questionário sobre ponto material. Editar. Vamos ver se vai aparecer para mim. Ixi, está aparecendo como se fosse um aluno, não. Chato isso. Ai, ai. Espera só um pouquinho, já libero já. Pasta do Google Drive. Ponto material. Esse aqui. Vai. Ah, tá. Agora que eu vi. Tá liberado já, então, pessoal. Acabei de mudar as configurações aqui, tá bom?
Professor, mais uma pergunta somente com relação ao debate da aula que vem. Você poderia dar algum exemplo de como funcionaria, tipo, qual seria o tipo de pergunta que vai ser feita e qual seria a resposta esperada para esse tipo de pergunta? Só para a gente ter uma noção. É igual do formulário, é parecido com o formulário. Eu divido em dupla. Você e mais um colega, né? Vocês se comunicam, não pode comunicar entre outras duplas, só entre vocês dois. E aí eu pergunto, como se calcula o momento linear em coordenadas cilíndricas? Como se calcula o momento angular? Né? O que define o torque? Qual é a diferença entre trabalho e torque? Essas coisas. Qual é a condição de equilíbrio de rotação? Tá bom? Beleza, professor, entendi. É muito parecido com os formulários. Também muito obrigado. De nada.